Amada igreja, a graça e a paz esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Na continuidade do que nós temos ouvido e aprendido do Senhor, peço que abram a Escritura no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, nós vamos ao capítulo 13. Capítulo 13, os versos 17 ao final, até o versículo 22. E a igreja, mesmo assentada em silêncio, ouvindo com toda atenção aquilo que o nosso Pai tem para nós essa manhã, este bocado bendito. Êxodo 13, de 17 a 22, e assim diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Pai bendito, o teu povo cantou, orou, louvou ao Senhor, rendendo graças, Deus, como foi dito aqui diversas vezes, sem merecimento algum, Pai. Isso é loucura, o Senhor amar este povo, o Senhor me amar. Mas aprove a Ti. Só um Deus pode fazer isso. E Tu és o Deus soberano. Agora, Pai, que a nossa alma se aquiete, se desarme, que estejamos calados diante da Tua palavra para fruir, Deus, daquilo que o Senhor fez por aqueles irmãos lá atrás e que continua fazendo hoje. Tem misericórdia de nós, Pai, porque é no nome de Cristo que nós clamamos. Amém. Queridos, em 1964, Margaret Fishback, ela escreveu um poema muito conhecido. E eu vou ler esse pequeno poema que ela fez, muitos irmãos devem conhecê-lo, e se alguém não conhece, ficará sabendo agora desse poema. Ele diz assim: uma noite eu tive um sonho, sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que, muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras e perguntei então ao Senhor, Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque, nas horas que mais necessitava de Ti, Tu me deixastes. O Senhor me respondeu, meu precioso, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua provação e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Esse poema me lembrou muito esse texto que a gente vai examinar essa manhã. Naqueles momentos de maior aflição que um filho de Deus passa pela vida,
é o momento em que a gente duvida até da existência do próprio Deus. E muitas vezes sai pela nossa boca aquilo que não deveria. Exatamente o que Margaret Fishback quis expressar nesse belo poema é o que, na saída dos filhos do Egito, a gente vai começar agora, a partir do versículo 17, assim se estendendo por toda a caminhada, até a chegada à Terra Prometida, é o que a gente vai ver com esse povo. Um povo murmurador, um povo bagunceiro, um povo pecador, mas um povo de Deus. Um povo que o Senhor resolveu amar e resolveu libertar. Deus, ele em nenhum momento, irmãos, ele se aparta dessa bendita aliança. Aliança, irmãos, que ele fez sob juramento. Eu sempre lembro aos queridos, não havendo nome pelo qual pudesse jurar, Deus jurou por si. Para quem que Deus ia jurar? Que a gente jura por alguém que está acima de nós. O autor aos Hebreus nos lembra. Mas não tinha. Deus, ele afiançou o seu nome nisso. E nessa caminhada que nós vamos acompanhar agora, este povo hebreu, salvo e liberto do cativeiro, a gente vai vendo o controle absoluto de Deus nessa caminhada, levando e guiando este povo. E essa doutrina que trata deste absoluto controle de Deus sobre a sua criação se chama a doutrina da providência. Eu sinto arrepio quando eu vejo um irmão, um crente, falando assim, nossa, que sorte. Eu vou dar um tapa. Que sorte? Isso é providência. Apesar que a palavra sorte existe na Escritura, viu, irmãos? Mas com outro significado, com significado de finalidade, de término. Não nesse sentido místico que o acaso vai me guiar pelo mundo, né, como diz a música aí moderna. Deus, ele não se aparta da sua aliança. Os nossos documentos confessionais, especialmente aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, preste atenção, ela registra assim, no seu artigo 1º, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Meu querido irmão, você está numa igreja que prega o controle absoluto, imutável e exaustivo de Deus sobre cada evento que ocorre neste universo. Quer sejam, aos seus olhos, coisas más ou coisas boas. Neemias, capítulo 9, versículo 6, registra assim, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas com vida, e os exércitos dos céus te adoram. Daniel, queridos, capítulo 4, 34 e 35, registra assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Quem vai dizer isso para o Senhor? E o salmista, por fim, registra no Salmo 33, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Versículos 10 e 11. O artigo 2
da mesma confissão, diz assim: posto que em relação à presciência e aos decretos de Deus, que é a causa primária, olha o que os divines de Westminster estão registrando aqui, e é o que a Bíblia nos diz. A causa primária de todos os eventos do mundo são Deus. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza. Gravem essa palavra, nós vamos voltar nisso aqui. Tudo ocorre primariamente pela vontade de Deus, que opera nas coisas secundárias conforme a natureza dessas coisas, sendo necessárias, livres ou contingentes. Guardem aí. E, por fim, também, na sua providência ordinária, Deus emprega os meios. Geralmente, quando alguma pessoa, né, quer se chegar à igreja e vai conhecer a fé reformada, a primeira coisa que vem de pergunta, especialmente na classe de catecúmenos, né, ué, se Deus sabe tudo, então para que eu tenho que orar? Assim, quem já nunca fez essa pergunta aqui? Se Deus sabe tudo, para que a gente ora? Meios, irmãos. Deus, ele coordena os meios pelos quais essa causa primária, que é o seu decreto, a sua vontade, vai acontecer. Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem esses meios, sobre esses meios, contra esses meios, segundo o seu arbítrio. Eu acho maravilhoso aqui, quando Deus opera sem os meios, é um milagre. Ele não precisa, é uma operação imediata. Mas ele usa os meios aqui dessa terra. E é por isso que o próprio reformador João Calvino registra assim que tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. A natureza das coisas secundárias. Pedi para vocês gravarem isso aí. Então, queridos, tendo em mente esse controle absoluto, por mais que você possa duvidar no fundo do seu coração, mas não é bem assim, não. Porque é a mesma coisa que Satanás propôs lá no início no Éden, não é dessa forma, não. E a gente ainda mantém isso. Mas tenha em mente esse controle absoluto de Deus sobre a sua criação. Vamos meditar nessa manhã sobre... Aí eu uso aqui as palavras do autor da carta aos Hebreus, né, que eu me atrevo a dizer que é Paulo. O que Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nesse texto aqui nós vamos examinar 3 princípios que advêm da providência divina, especificamente aqui nos versículos 17 a 22. O primeiro princípio vai ser: muitas vezes os caminhos do Senhor são doloridos, mas são do Senhor. O segundo princípio: a providência é contínua, sem interrupção. Deus, ele chega a registrar a Jó assim: Jó, se eu virar meu rosto um instante dessa terra, vocês se devorariam. Eu imagino a cena assim, né? Deus tira a providência dele dessa terra, acaba. Se ele libertasse os laços da iniquidade nossos, se desfaria o mundo. Em terceiro lugar, a providência se estende a todo o nosso ser, irmãos. Corpo e alma serão libertos da escravidão e glorificados na Nova Jerusalém. Então vamos caminhar aqui. Versículos 17 e 18, eu peço que a igreja a uma voz. Muitas vezes os caminhos do Senhor são doloridos, mas são os melhores, são do Senhor. Versículos 17 e 18, a uma voz em alto e bom som, queridos. Tendo... Até aí, queridos, as hostes do Senhor, o Rei da Glória saindo do Egito. Qual era a natureza daquele povo, queridos? Um povo que viveu no regime da escravidão 400 anos, debaixo de chicote, sem perspectiva nenhuma, às vezes lembrando de um certo Abraão. Aparece no meio deles um maluco, né, chamado Moisés, falando: ó, Deus vai libertar esse povo aí. Ele mesmo, Moisés, não queria isso, tentou sair de todo jeito,
Mas Deus falou: Moisés, eu sei que vai. E aquele povo fragilizado, com medo, escravizado, sua natureza caída, pecadora, medrosa. E Deus age por meio dessa natureza secundária, a natureza do povo. E aqui fica claríssimo a ação de Deus, conforme a nossa confissão, né, agindo pela natureza das causas secundárias. Deus, obviamente, nos seus intentos eternos, não precisaria usar isso, irmãos, mas são os meios. Ele afirma no que nós lemos aqui: Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Era a borda do mar, do delta do Egito, que ficava Gósen, a cidade onde os hebreus estabeleceram morada no Egito, subindo pela costa do mar Mediterrâneo até a terra prometida. Daria em torno, se eu não me engano a memória que eu fiz no Google Maps, 160 quilômetros. Não é uma caminhada tão absurda. Agora imaginem aí, 2 a 3 milhões de pessoas caminhando ali. Mas aí Deus vira e fala assim: não posso levar eles nesse caminho, não. E explica. Eles vão ver a guerra, a terra dos filisteus. Postos avançados do Egito eram estabelecidos ali, o tráfego era controlado. Se eu levar esse povo ali, eles vão ver a guerra e vão desistir. Eles vão voltar para trás. Então, vou fazer esse povo rodear pelo caminho do deserto. Ele leva o povo a sudeste. Ele desce com o povo à região da península do Sinai, liberando a encosta do Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, né, que é a tradução mais exata aqui. E Deus vai construindo aqui, a partir dessa caminhada, isso que acontece com cada um hoje aqui, na sua providência. Deus, ele vai estabelecendo essas provações, essas tribulações, esses prazeres da vida que nós passamos aqui também. E há um motivo para isso, para mostrar aquilo que a gente tem no nosso coração, queridos. Vamos em Daniel, vamos ao profeta Daniel. É um texto que mostra a confiança, irmãos, de um trio que estava diante de Nabucodonosor irado, porque eles não queriam adorar a imagem de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 3, os versículos 15 a 18, diz assim, na voz de Nabucodonosor, aqui no início desse diálogo agora, no versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles. Olha, abrindo um parênteses aqui, né? Parece a nossa vida hoje, né? Tanta imagem, tanto som, tanta luz, tanta cor, tanto entretenimento, e os próprios crentes se curvando a isso, esquecendo da comunhão, esquecendo dos seus deveres e privilégios, se curvando à Babilônia atual, essa imagética, como diria reverendo Cleómenes, é uma imagética imposta a nós e nós nos curvando diante disso, especialmente por meio de redes sociais. Mas o texto continua. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Isso aqui, para mim, queridos, dá um prazer de ler, porque é um atrevimento desse trio. E com todo o respeito, com toda a reverência à vossa majestade, ó rei, ó Nabucodonosor. Quanto a isto, não necessitamos de te responder sobre este questionamento, né? Qual que é o Deus que vai te salvar? Nós não precisamos te responder disso, não. Ué. Olha a confiança na providência. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é a confiança na providência divina. O que vai acontecer? Não sabemos. Não precisamos nem te responder isso. Mas nós não vamos adorar. Nós não vamos curvar nisso aqui. De jeito nenhum. Vamos à segunda carta de Paulo a Coríntios, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Versículos 12, né, capítulo 12, dos versículos 5 a 10.
versículos 5 a 10, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: de tal forma me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Gloriar em fraqueza? Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse. Olha a confiança de Paulo que tudo o que estava acontecendo na vida dele era a mão de Deus. E ele ainda fala, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ele tinha ido ao terceiro céu, visto coisas que ele disse que não tinha palavras para expor. O apóstolo de Cristo, ele vai no céu e ele volta pior, irmãos. Olha isso. Ele vê coisas e volta por causa da natureza dele. A natureza caída, ele não estava glorificado. E para que ele não se ensoberbecesse, com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A insistência dele, a gente, quantas vezes, né? Senhor, e aquele chororô, aquele queixume, e chorem mesmo, viu? Chorem, coloque diante do Senhor, mas confie na providência dele. Paulo fez isso. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu. Era da mão de Deus. Deus controlando cada evento dessa existência, queridos. Quantas vezes, irmãos, nos sobrevém o câncer, o adultério, qualquer doença que possa nos abater, qualquer vicissitude que possamos encontrar pelos caminhos, traições, maquinações. Você está preparado, querido, para dizer, no momento de extrema aflição, de extrema provação e tentação, virar e dizer assim: isso vem da mão de Deus? Acordar do seu entorpecimento egocêntrico, né? Porque a gente se sente aviltado, né? Não, mas eu não posso passar por isso não, porque eu sou filho do rei. E aí vem aqueles jargões, né, evangelicais modernos. Mas você está preparado em qualquer situação, por mais terrível que seja, virar: olha, isso vem da mão de Deus. Como eu vou glorificar a Deus nisso? Porque vem. Porque vem. Qualquer evento aos nossos olhos, sendo bons ou sendo maus, vem das mãos do Senhor. Carecemos, irmãos, de aprofundar na doutrina bíblica. É para isso que a igreja do Senhor está nessa terra, para ensinar dele ao mundo que está perdido, mas parece que a igreja perdeu a coragem de falar disso. Às vezes eu costumo chocar algumas pessoas que me ouvem. Eu e a minha esposa perdemos a última filha nossa, né? Era para ser a mais nova. E na época aquilo ali foi terrível. Não éramos crentes e tudo. E hoje eu falo com a paz mais estabelecida na alma, eu contando a alguém, né? Ah, mas quando Deus matou minha filha? Não, Deus matou sua filha, o que é isso? A pessoa chega até a tremer, né? Falo, mas foi, ué. E Deus levou minha filha. E aí? Foi ele. Quando chegar em mim, filho de diabético, de hipertenso, quando chegar essas coisas, é da mão de Deus mesmo, usando a natureza, a minha natureza caída, para operar e pavimentar a história da redenção neste mundo. Deus usa a natureza das coisas secundárias, de forma livre, contingente, para operar a causa primeira, que são os seus decretos, queridos. Essa é a verdade bíblica. E nós não podemos ficar pedindo desculpa no mundo aí, achando que vamos ofender o ego humano e que nós estamos no controle de alguma coisa e que nós coordenamos alguma coisa neste mundo. O segundo ponto, queridos, além de qualquer caminho que possamos tomar na existência, ser o caminho de Deus e ser o melhor, mesmo a gente não entendendo, não compreendendo,
A providência ela é contínua. Ela nunca cessa, é sem interrupção. Vamos ler os versículos 20 e 22. Há uma voz, irmãos. Voltemos ao Êxodo. Versículos 20 e 22 do capítulo 13. 20 a 22, capítulo 13. Há uma voz, tendo... Queridos, eles saem, como a gente viu na última pregação, de Sucote. Sucote são cabanas, até simbolizando aquilo que esse povo passaria durante esses anos, e a festa das cabanas que foi estabelecida. Essa região chamava Sucote e foram para Etã. Etã cogitam significar fortaleza, mas não se tem a certeza nem do lugar e nem do significado dessa palavra, mas foi uma região, uma cidade onde pararam a entrada, a boca do deserto, onde eles iam começar, assim, a peregrinação. E nos é dito aqui que, durante o dia, uma coluna de nuvem ia os guiando, os protegendo do sol, certamente. À noite, aquilo, os comentaristas dizem, né, a nuvem se transformava no fogo para alumiar, para aquecer um frio extremo no deserto, ou está muito calor, ou está muito frio. Mas aqui nos é destacado que nunca se apartou do povo essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo. Eu gosto de comentar sempre a doutrina que os puritanos estabeleceram. Eu falei isso na última pregação, a doutrina preparatória, graça preparatória. Cuidado, volto a avisar, não é graça preveniente, a heresia arminiana que a gente vê por aí, é graça preparatória. Os puritanos, eles identificavam nas histórias bíblicas e na própria vivência da igreja e nos testemunhos, como que o Espírito Santo ele vai operando as coisas secundárias para levar a cabo o decreto eterno e primário de Deus, que é salvar os perdidos, levá-los a Cristo para a glória do nome do Pai. E é interessante que, quantas vezes, sentado aí no banco, você lembra, olha, na época que eu era incrédulo, não queria saber de igreja, de Deus, quantas coisas aconteceram que podiam ter dado tudo errado, podia ter acontecido isso, aquilo, outro, mas Deus foi de uma forma cercando. O reverendo Giovão, eu costumo usar isso muito aqui, os dois cães farejadores, a misericórdia e a graça, que vai cercando e que vai guiando, e chega num momento em que te coloca num... Os puritanos chamavam isso de graça preparatória. E ali o Espírito Santo vai e te entrega um coração novo. É a providência de Deus operando na salvação de pecadores, sem interrupção. Durante o dia, para que eles pudessem caminhar. À noite eles caminhavam também, sempre, diariamente, conduzindo aquele povo. Irmãos, isso é loucura. O pastor John Piper tem um vídeo dele, eu achei interessantíssimo, ele falando que uma vez ele estava deitado, né, na casa onde ele mora, acordando de manhã, o sol nascia logo na janela, né, onde a casa fazia a parede do quarto, tinha uma janela ali, e tinha uma fresta aberta. Os irmãos já devem ter visto, quando o quarto está muito escuro e tem uma fresta na janela e a luz do sol entra, que dá aquele facho certinho passando assim. Ó. E ele falou que ele estava acordando e tal, olhando aquilo e vendo cada poeirinha flutuando ali, né? O movimento da poeira, a gente vê, nossa, a casa está suja, não é cheia de poeira. Nessas horas que a gente vê as poeiras vagando, as partículas em suspensão no ar. E na hora ele glorificou a Deus e falou assim, Senhor, cada partícula de poeira dessa aqui está no seu lugar definido pelo Senhor. O Senhor colocou cada uma na sua posição e está controlando isso na sua providência. Spru registra no livro dele, eleitos de Deus, que se houvesse um átomo nesse universo que não estivesse sob o controle do Altíssimo, a volta de Cristo não seria possível. Essa é a providência do Senhor. Apóstolo Paulo registra assim, em 1 Coríntios, no capítulo 1,
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Eu falei que isso é loucura, irmãos. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. James Webb, o novo telescópio, está aí matando os ateus de raiva. O povo está dando pirueta. Porque agora tem uma tecnologia que não havia antes e que está mostrando que todas as teorias aí relacionadas a Big Bang, ao surgimento do universo, é tudo falho, não se sustentam. Tudo que foi defendido ali no início do século XX, isso aqui é a sabedoria do sábio, né? Não, esse negócio de Gênesis aí é bobagem. Foi um Big Bang que estourou e é uma explosão que criou ordem. Agora, com a tecnologia avançando, quero ver qual é a nova teoria que os incrédulos vão colocar no lugar e que muitos até na igreja abraçam, tentando casar uma com a outra. Teísmo evolucionário, algumas coisas desse sentido aí. Mas não, é loucura. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Vai pregar o evangelho aí hoje? Isso aí é coisa passada. Estão proibindo até em Taubaté, aí, uma escola. Eu vi essa semana de um professor abençoar as crianças. Deus te abençoe. Não, não pode não. É intolerância religiosa. A sabedoria do mundo. É a religião nova, o secularismo é a religião. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 18 a 25. A providência é contínua, irmãos, tratando cada evento da sua vida. A coluna de nuvem está indo à sua frente, se você creu. E a coluna de fogo à noite alumiando e te conduzindo pelo deserto dessa existência, a qual cada um aqui está vivendo. E eu sempre gosto de lembrar, né, aos domingos nós paramos nesse deserto da vida e montamos aqui o tabernáculo, assim como era lá atrás. Só que lá era um tabernáculo de peles, simbolizando isso que acontece hoje, o tabernáculo real, tabernáculos de carne, onde o Espírito Santo habita. E nós montamos isso aqui para celebrar a grandiosa salvação de Deus e essa continuidade da sua providência sustentando o seu povo, conduzindo o seu povo, quer seja, mais uma vez, queridos, aos nossos olhos, eventos maus ou eventos bons, vêm das mãos de Deus. Ele não para. E em terceiro lugar, queridos, depois de entendermos que qualquer caminho, por mais dolorido que seja, é o melhor, que a providência que definiu esses caminhos da nossa vida é contínua, ela não para. Ela, agora eu vou dormir aqui, Deus então vai olhar outro. Não. É contínua. Em terceiro e último lugar, a providência, essa providência se estende, queridos, a todo o nosso ser. Corpo e alma serão libertos da escravidão e glorificados na Nova Jerusalém. Leiam, por favor, versículo 19. Versículo 19, a uma voz em alto e bom som. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos livrará daqui, pois levarem convosco os meus ossos. Queridos, parece algo deslocado, né? A gente já passou aqui em alguns textos, nessa caminhada no livro do Êxodo, né? Igual eu falei lá em Êxodo 12, né? Moisés falando da morte do cordeiro e me veio uma receita de pão no meio do negócio. Eu falei, o que é isso, né? É que mesma coisa, por que Moisés foi lembrar de osso de José? É uma coisa estranha, mas
esse texto dos ossos de José, em 3 momentos da Escritura, fora esse do Êxodo, eles são comentados. Então tem algo aí, essa repetição nos leva a afirmar que tem algo importante nisso aí. Se nós formos em Gênesis 50, os irmãos não precisam abrir, não. Eu lerei aqui os versículos 24 e 25, quando José, já na beira da sua morte, né, do seu leito de morte, faz os filhos de Israel jurarem que quando eles saíssem, mas espera lá, José estabeleceu o reino, o Egito Todo-Poderoso e os impostos, e o pai de José foi muito bem recebido com seus irmãos, eles eram donos ali praticamente, só não eram faraó, como o faraó falou, você domina tudo aí, José, você só não é eu, se assim a gente pode dizer, né? Mas está tudo na sua mão. E a família toda ali, José já, em todo o seu reino estabelecido, ele fala assim, disse José a seus irmãos, eu morro, porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. José foi lá na aliança de Deus. Mas José está tão bom aqui, a gente tem tudo, ó, carro novo, casa, está tudo aqui. Tem uma aliança. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Nós temos aprendido, queridos, que o Egito é o símbolo da escravidão ao pecado, que cada ser humano nasce debaixo dele. Não há um justo. O Egito são as cadeias da nossa vida. E que o nosso libertador vem, arrebenta essas cadeias e nos tira de lá. O nosso Moisés, o verdadeiro Moisés, que é Cristo. E ele caminha conosco nesse deserto, levando a gente para a bendita promessa dessa aliança aqui. E é maravilhoso ver José, e aqui a gente entra numa área da teologia que chama sensus plenior. Não se sabe se o profeta tinha noção daquilo que ele estava profetizando, diz que a profecia é muito maior do que o profeta, né? Se ele verdadeiramente sabia das implicações daquilo que estava sendo dito ou não. Eu creio que não, porque Daniel mesmo fala, quando ele recebe a mensagem do anjo, né, o anjo fala as coisas para ele, Daniel, imagina ele olhando assim, né, tipo assim. Aí o anjo, Daniel, sela essas palavras. Só isso que o anjo fala. Então, certamente, a profecia é muito maior do que o profeta. E José vira e fala assim, transportem os meus ossos daqui, dessa terra do cativeiro, dessa terra da escravidão, dessa terra da opressão, e me leva para a terra da promessa, para a terra da aliança, para a terra que Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E se a gente der mais um pulo, a gente vai em Josué, irmãos. E a gente está lendo agora o capítulo 24, né? O finalzinho do livro de Josué, aqui nós estamos no final do Gênesis, Josué 24, 32, Josué cita de novo os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Ele comenta de novo. E aí nós vamos ver essa questão dos ossos de José, de tirar o corpo dele, mesmo tendo tornado ao pó, tendo visto a corrupção. Nós vamos ver o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, quando ele fala da fé e da promessa da Nova Jerusalém, ele cita José ali. Se nós formos lá, capítulo 11, da carta aos Hebreus, o versículo 22 diz assim, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esses personagens bíblicos que são citados aqui, neste capítulo aos Hebreus, eles aguardavam uma promessa. Eles olhavam para aquilo que os olhos da carne não podem ver, mas que eles tinham uma certeza que seriam concretizados. Eles iam de longe, esperando a gente. O texto diz, essa promessa da própria glorificação, da própria ressurreição. José, me parece aqui, desculpem os irmãos, né, já está adiantando as promessas de Deus. Tira até os meus ossos daqui, não deixa nada. Nós vimos aqui em pregações anteriores que a saída do Egito, do pecado, é isso. Moisés vira para Faraó e fala assim, Faraó, né, tentando negociar, não, vai os homens, deixa as mulheres, os meninos, o gado. Faraó, não fica uma unha nessa desgraça dessa terra.
Vai sair todo mundo. Não fica nada. E assim eles estão partindo aqui debaixo da providência de Deus. O que é o ser humano, irmãos? Nós temos a visão, infelizmente, ocidental, grega, de que o corpo é a jaula da alma que é boa, que é pura, e que quando a gente morre a alma é libertada. Irmãos, heresia, balela, filosofia espúria. Isso é estranho à cultura hebraica bíblica. O hebreu, ele olha um ser humano, ele vê a completude do ser humano. O que é um ser humano? Corpo e alma. Ele não é nem mais alma do que corpo, nem mais corpo do que alma. Tudo é de Deus. O corpo e a alma é integralidade que, por causa do pecado, foi rompida, foi quebrada. Aquilo que não podia se dividir, dividiu. E nós vimos a morte, a corrupção. E José tinha essa esperança de até os ossos dele seriam levados na promessa da visitação do Senhor para tirar a ressurreição de mortos. Eu estudando o livro de Atos uma vez, eu fiz assim, gente, eu não sei evangelizar mesmo, não. Me deu um estalo, assim, às vezes que você lê, e parece que o Espírito Santo vem e te convence daquilo. Falei, Paulo, em todo lugar que o missionário, Paulo, como diz o reverendo Daniel, né? Todo lugar que o missionário Paulo punha os pés, você vê ele falando da anástase, a ressurreição. Nós vemos no Novo Testamento, ressurreição sendo citada verbalmente 4 vezes no Evangelho de Mateus, 2 vezes no Evangelho de Marcos, 6 vezes no Evangelho de Lucas, 4 vezes no Evangelho de João, 9 vezes em Atos dos Apóstolos, 42 vezes no total. Foram as inferências que a gente pode tirar. Ressurreição, queridos. Isso aqui vai ser liberto quando Cristo voltar. A terra vai devolver os seus mortos. E este mesmo corpo, com propriedades diferentes, sim. Ah, mas o que é isso, pastor? Não sei, irmãos. Paulo não revelou tanta coisa assim, talvez nem ele soubesse. Mas o capítulo 15 de 1 Coríntios, leiam depois do povo perguntando, Paulo, como que é essa coisa da ressurreição? Eu falei, vocês são tolos de estar preocupados com isso. Nós somos semente. Quando você planta o feijãozinho, o feijão não está lá, ele não é destruído aquela semente e não nasce ali uma planta. Assim somos nós. Isso aqui, o corpo da corrupção, é semente. E o que vai ser gerado disso aqui é algo que a gente não tem noção. E o nosso Cristo já está lá. Ressurreição, queridos, a providência de Deus, nessa caminhada pelo deserto que nós estamos atravessando, cada um com as suas lutas. A promessa é que nós, filhos de Deus, seres integrais, estaremos glorificados diante da glória, com a mesma esperança que José alimentou aqui, foi confirmada pelos profetas e pelos apóstolos. Escutem, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ah, queridos, nós vamos ver José lá. José glorificado, com aqueles ossos que foram retirados lá do Egito e foram depositados em Siquém. E cada um aqui dos queridos que creram, nós lemos o texto, confesse a Jesus e creia no seu coração no quê? O que o texto manda você crer lá em Romanos 10? Que Deus ressuscitou Cristo. Vocês estão vendo? Ressurreição é a esperança que um dia isso aqui vai passar e que novos céus e nova terra serão entregues
a nós. Concluindo, queridos, Albert Einstein registrou: Deus não joga dados com o universo. O universo não está. Os deístas, com D de dado, creem assim. Eles até creem num Deus que criou todas as coisas, mas deixou o mundo rodar e se afastou. E que pelos processos naturais, pela razão, pelo empirismo, não creem na revelação, os deístas. Deus não se imiscui com a sua criação. Deus pode ser conhecido, mas nós somos teístas com T de tatu. É um Deus que criou todas as coisas e que se imiscui com a sua criatura, ao ponto de entrar na descendência de Abraão, tomar do nosso sangue e padecer por nós aquilo que nós não poderíamos padecer. Aí muitos podem perguntar: se Deus realmente controla tudo? É a pergunta que pode estar na cabeça de todo mundo aí. Então ele é o autor do pecado? Se ele controla todas as coisas? Jamais, irmãos. Deus opera conforme a natureza. Olha para o seu coração. O que tem aí dentro? Fraude, inveja, ganância, pornografia, maledicência, fofoca, olhos maus. É a sua natureza que está sendo trabalhada. Foi orado aqui hoje: Senhor, a nossa natureza milita contra o Espírito Santo. Isso é oração bíblica. Paulo fala isso. O velho homem com o novo homem. E assim nós vamos continuar. Deus operando a estrada da glória com aquilo que nós, criaturas, oferecemos a Ele. A nossa queda. Tenho visto e lido, nas nossos cultos, o livro do profeta Ezequiel, e eu sempre comento, cada dia a gente vai estudando, eu falo na mesa assim: Deus transtornou a geopolítica, e mudou tudo, com as profecias que foram levantadas ali contra o Egito, contra Moabe, contra Amon, contra a Síria, contra Tiro, contra Sidom. Deus, providência, estabeleceu um novo mundo ali. Em segundo lugar, queridos, por qual caminho tem passado, meu irmão? Nós já tocamos nesse assunto. Pode ser sim, viu? Juízo de Deus na sua vida. Não zombe de Deus. Muitas aflições, muitas amarguras, sofrimento que passamos, pode ser sim consequência de pecado. Arrependa-se, emende a sua vida e mude. Mas não sendo isso, é para glorificar o nome de Deus. Vide João 9, o cego de nascença. Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Foi nenhum nem outro. Ele nasceu desse jeito para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Eita! Cego a vida inteira. Essa é a pregação louca do Evangelho. Você está disposto a pregar isso? Você está disposto a receber isso no seu coração e crer? Qual que é o meu problema hoje? Veio da mão de Deus. E é muito menos do que eu merecia. Concluindo, queridos, mais uma vez cito John Piper. John Piper, ele se diz um calvinista de 7 pontos. O sexto ponto é a ultimação igual, ou a dupla predestinação, não vou entrar nos detalhes aqui. E o melhor de todos os mundos é o 7º ponto que ele defende. O que é isso? Queridos, nós temos um recorte muito estreito do espaço-tempo. A gente é limitado, a gente é mortal. Então, realmente, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas nos levam, às vezes, ao desespero, ao choro, ao cansaço, porque a nossa visão está concentrada aqui, no hoje e no agora. O nosso recorte do mundo é muito estreito. Mas John Piper fala assim: Deus ele tem um recorte total. Como Santo Agostinho diz, a história é um eterno presente diante de Deus. E aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Não se apegue, não viva por vista, como a gente costuma cantar aqui, mas viva pela esperança nas palavras, nas promessas. Se hoje acontecesse na sua vida qualquer coisa diferente do que aconteceu, você sendo um instrumento secundário com a sua natureza caída,
Mas se acontecesse qualquer coisa, a glorificação sua, meu querido, não iria acontecer. Então é o melhor de todos os mundos, por mais terrível que cada evento possa aparecer aos nossos olhos hoje. Assista o jornal hoje. Morte, assassinato, político corrupto, só desgraça. Tem que estar acontecendo. E eles são indesculpáveis. Eles vão responder por isso, porque Deus assim diz. Se Deus, queridos, em Atos 4, nos mostra que, pelas mãos de Herodes, Pilatos, os judeus e os gentios, olha, o apóstolo Pedro, ele junta o mundo inteiro. A autoridade gentílica na pessoa de Pilatos, a autoridade judia, né, na pessoa de Herodes, os judeus, os gentios, quer dizer, o mundo inteiro se ajuntou contra o santo de Deus, por determinado desígnio da sua mão, e o mataram. Que somos nós? Que são as nossas crianças, os nossos velhos? Nós valemos mais do que o Filho de Deus? Então por que o escândalo em saber que tudo acontece pelo determinado desígnio da mão de Deus, se o próprio Filho foi morto pelo Pai usando as causas secundárias, de acordo com a natureza delas, o pecado? E fechando, queridos, naquilo que eu pedi para a gente meditar, de maneira alguma te deixarei, jamais, nunca te abandonarei. Esse texto está em Hebreus 13, 5. Ele é composto de uma parte A e de uma parte B. Eu li aqui a parte B. Só nessa parte, nenhum outro versículo da Escritura acontece isso. Deus usa de uma negação por 5 vezes. Literalmente, esse versículo pode ser traduzido assim: não, nunca te deixarei. Não, nunca, jamais te abandonarei. São 5 expressões de negação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras, mais da metade do que ele quer dizer. Ele é negando que ele vai se apartar do povo dele. É no dia que o sol deixar de brilhar, é no dia que a lua e as estrelas não derem a cara, é no dia que as ondas tentarem parar de invadir o mar. Esse é o dia, de acordo com Jeremias, repetido pelo autor aos Hebreus também, que Deus vai esquecer da aliança que ele fez. Que dia que é esse, irmãos? Que dia que o sol vai deixar de nascer, que a lua não vai aparecer e que o mar vai deixar de tentar invadir a praia? É nunca! Mas a gente ainda duvida. E eu me envergonho por isso. Queridos, vamos ficar de pé e vamos orar? Peço ao reverendo Jovan que possa nos conduzir e impetrar a bênção.